Fala, galera do bem. Aqui quem fala é Alexandre e esse é mais um Bate-Papo Espírita. Hoje iremos falar sobre homossexualidade, uma visão baseada na doutrina espírita. Esse assunto é de certa forma polêmico e, infelizmente, ainda enfrenta muitos preconceitos dentro e fora da casa espírita. Antes de começarmos o bate-papo, vamos assistir uma animação para pensarmos um pouco sobre algumas coisas. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. Bom, essa animação é linda e nos mostra que todos nós temos nossas diferenças e peculiaridades, e o conceito de anormal e normal não existe. Portanto, cabe a nós decidirmos que tipo de pessoa seremos. 1. As que julgam as diferenças e excluem todos que não são como elas, muitas vezes de forma agressiva. Ou 2. As que buscam entender as diferenças e se esforçam para vivermos todos em harmonia, com amor e respeito. Eu quero ser do grupo 2, com certeza. Sabemos que as discussões na sociedade acerca do nosso tema são de longa data e têm consequências políticas muito intrincadas, sobre as quais não é nosso objetivo discutir aqui. Porém, é importante entendermos por que ainda há tanto preconceito para com a homoafetividade atualmente. Até o século XIX, a palavra mais utilizada para designar as relações entre pessoas do mesmo sexo era a expressão latina sodomia, que se origina do relato no Antigo Testamento, livro Gênesis, sobre a destruição das cidades Sodoma e Gomorra, pela ira divina. Segundo a tradição cristã, considerada cristã, sodomitas seriam os praticantes de atos sexuais contra a natureza humana. Todo e qualquer ato sexual que não tivesse como fim a procriação era tido por sodomia, sendo um pecado à frente de Deus. Ainda durante o século XIX, muitos países europeus descriminalizaram relações de pessoas do mesmo sexo. Porém, as questões sociais e humanitárias referentes ao assunto ainda estavam longe de encontrar um final feliz. No Brasil, mesmo havendo também a descriminalização por parte da sociedade, punições de acordo com a lei da época eram empregadas de forma severa. A polícia era responsável por zelar da moral e bons costumes da sociedade brasileira. Com a evolução da ciência, vimos um avanço por caminhos antes trilhados apenas pela moral religiosa, estimulando a pesquisa científica sobre o sexo humano e toda uma gama de tabus e preconceitos existentes por falta de conhecimento. A ciência passa a dissecar o sexo do homem, da mulher, da criança, do adulto, do normal e do anormal. O Estado burguês, ao fomentar a construção da verdade sobre o sexo nos últimos 2 séculos, elegeu através de saberes científicos a heterossexualidade como a única sexualidade útil e que deve possuir um funcionamento ótimo para o bem da sociedade como um todo. Então, antes quem dominava o conhecimento era a igreja, e agora passou a ser, então, os ricos, o Estado burguês. As relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo passaram a ser estudadas como categoria especial da sexualidade humana,
e o que antes era encarado como perversão moral passou a ser visto como uma patologia, uma doença. Há pouco tempo, ainda existiam casos nos quais imigrantes ou mesmo visitantes estrangeiros eram barrados legalmente para entrada ou permanência em um país, porque, tendo assumido plenamente a condição de homossexuais, contradiziam as leis vigentes, que impediam que portadores de transtornos mentais fossem admitidos no país. Imagina que situação horrível e desagradável ter que passar por isso. Hoje em dia, o termo homossexualismo, ismo, por caracterizar uma patologia, já foi descartado e percebemos o quanto a luta pelos direitos homoafetivos vem surtindo efeitos positivos. Mas, com esse breve contexto histórico, passamos a compreender o quanto a sociedade ainda está corrompida por anos de ideias equivocadas. Ainda é necessário luta e tempo. E o Espiritismo vem clarear sobre muitos aspectos espirituais acerca desse tema, para entendermos a origem e também as responsabilidades e tarefas de cada um. A crença nas vidas sucessivas do espírito faz com que consigamos entender muitas coisas que acontecem nessa existência. Uma delas são as nossas tendências sexuais. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, traz para nós que a vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por inúmeras reencarnações, ora mulher, ora homem, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todos nós. Portanto, é natural que o nosso espírito, acostumado com determinado sexo, tenha dificuldades em se adaptar ao novo corpo físico, que contraria sua psique. Normalmente, o homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição, no renascimento físico em corpo feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo masculino, com idênticos fins. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados, nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. Joana de Ângeles traz no livro Adolescência e Vida que fatos externos que acontecem na vida de uma criança e ou adolescente podem fazer com que estes desenvolvam patologias na área do sexo e da intersexualidade, como, por exemplo, a disforia de gênero. Disforia de gênero pode ser descrita como um desconforto ou sofrimento causados pela ausência de conformidade entre o gênero atribuído ao nascimento e o gênero experimentado pelo indivíduo. Porém, não nos cabe discutir esse lado patológico, pois entraríamos em um assunto totalmente diferente. André Luiz, no livro Sexo e Destino, traz um dos textos mais incríveis sobre o assunto. Fala que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, como pode acontecer de voltarem ao veículo físico em condições diversas de provas e expiações, aditando que a alma reencarna nessa ou naquela circunstância para melhorar e aperfeiçoar-se, e nunca sob a destinação do mal, o que nos leva a reconhecer que os delitos, sejam quais sejam, em quaisquer posições, ocorrem por nossa conta. Portanto, assim como todas as condições que temos em nossa reencarnação são para o nosso aprimoramento moral, a homoafetividade também é uma condição de prova para que o espírito possa evoluir, e não deve ser encarada como um castigo ou um mal necessário. Num futuro próximo, esperamos, os irmãos reencarnados em condições normais, quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana. E todos nós, que fomos causadores de sofrimentos por preconceitos diversos, vamos, ao decorrer do tempo, aprender o respeito e o amor a todas as criaturas, e também trabalhar incessantemente para reparar todo o mal que praticamos. Nunca denigra do sexo, porque o sexo é manancial de criação divina, que não pode se responsabilizar pelos abusos daqueles que o deturpam. Livro Sinal Verde. Essa frase é muito bonita e nos mostra que o mais fundamental e importante quando falamos de sexo é o amor e a responsabilidade. E nesse pensamento,
Emmanuel diz que as criaturas nasceram do hálito divino para se amarem umas às outras. O sexo é legado sublime e o lar é refúgio santificante. Porém, o amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um, homoafetivos ou não, e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Caso você tenha gostado do vídeo, peço que você curta e compartilhe para quem você quiser. E se você não conhece ainda o canal, te convido a conhecer os vídeos e se você gostar, se inscreva, venha participar com a gente e ajudar a divulgar o máximo a doutrina espírita